Falta fervor, queridos. Falta quebrantamento. Falta choro pelo pecado. Falta arrependimento genuíno. Falta fome de Deus. Falta sede pela palavra. Falta oração. Falta avivamento. Irmãos queridos, eu quero crer que as igrejas aqui representadas, graças a Deus, são igrejas que zelam pela sã doutrina. Eu quero crer que as igrejas aqui representadas zelam pela ética. Eu quero crer que as igrejas aqui representadas são igrejas prósperas. Eu quero crer que as igrejas aqui representadas vivem em paz. Eu quero dizer que a ortodoxia é uma bênção. Eu quero dizer que o zelo pela ética é uma bênção. Eu quero dizer que a prosperidade que vem de Deus é uma bênção. Eu quero dizer que a paz é uma bênção. Mas mesmo a igreja ortodoxa, ética, que está vivendo prosperamente em paz, ela pode estar provocando náuseas no Filho de Deus. Então resta-nos uma pergunta. O que é que Jesus viu na igreja de Laodiceia que deu náuseas nele? Falta de fervor espiritual, apatia, mornidão, falta de entusiasmo, falta de vibração, falta de brilho nos olhos, falta de fogo no coração, falta de zelo pelas coisas de Deus. É colocar a vida cristã no piloto automático. É permitir que um mecanicismo árido domine a igreja. E eu tenho rodado este país de norte a sul, de leste a oeste. Tenho pregado em mais de 1000 igrejas das mais diversas denominações do nosso país. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o problema da igreja evangélica brasileira é falta de fervor espiritual. E eu não estou falando de emoções. Eu estou falando de fervor, que, como já foi dito neste culto, não é produzido pelo homem, só o Espírito de Deus pode produzir. Falta fervor, querido. Falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta arrependimento genuíno, falta fome de Deus, falta sede pela palavra, falta oração, falta avivamento. Eu temo, irmãos, eu temo que haja uma onda de secularização avançando galopantemente para dentro das igrejas evangélicas deste país. O índice de divórcio dentro das igrejas cristãs hoje é quase o mesmo fora das igrejas. O número de gente que vai para a cama com o namorado e com a namorada dentro das igrejas hoje é quase o mesmo fora das igrejas. A quantidade de crente desonesto, mentiroso, que dá cheque sem fundo e não tem compromisso com a ética dentro das igrejas hoje é quase o mesmo fora das igrejas. As festas de casamento dos nossos crentes estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Você sai da igreja, onde você adora a Deus, onde você prega, você ora, você canta, você invoca a bênção de Deus, e dali sai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. O pau quebra. Porque a música que rola lá não tem nada a ver com Deus, mas não. Bebidas alcoólicas, se serve todas. As luzes, como uma boate moderna, acendem-se no teto e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar. Ou a igreja tem a coragem de botar o pé no freio, ou nós entraremos para dentro desta avassaladora secularização. Há poucos dias, um pastor me disse, pastor Hernandes, a minha mocidade sai de uma reunião de oração e vai para balada até de madrugada. Nada tem nada mais a ver.
Eu conheço líderes que vão fazer um discipulado na sua casa e depois de abrirem a Bíblia e de orarem com o seu discipulando, abrem uma garrafa de uísque e bebem a valer, introduzindo e matriculando os seus discipulandos no alcoolismo. Nada tem nada a ver. Há poucos dias um pastor me disse com lágrimas nos olhos: Pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Meus amados irmãos, eu estive agora retornando essa semana passada de uma viagem a Israel e Europa. Nós estávamos na Holanda. E a pessoa que nos acompanhava, dando um relatório da situação da Holanda, disse: até 1960, a Holanda era um país protestante, onde os crentes lotavam as igrejas. Hoje, os templos estão lá, vazios, apenas com museus, para você tirar uma fotografia. Numa única geração, a igreja se perdeu. Numa única geração. Eu estive agora em Edimburgo, na Escócia. Lá tem um templo belíssimo, na praça principal da grande fortaleza. Eu entrei para ver. O templo era cristão, evangélico, mas lá dentro tinha um bar. O templo transformado num bar. Eu só pude chorar em ver aquela cena. Irmãos queridos, sabe o que significa isso? Nós precisamos de um avivamento espiritual. Se nós não quisermos entrar por esse mesmo caminho, se nós não quisermos colher os frutos amargos de uma secularização, de uma sequidão espiritual, de uma mornidão espiritual, de uma apatia espiritual, onde as pessoas já não têm mais gosto por ir à igreja, onde elas não têm prazer mais na palavra de Deus, onde ir a um culto é um peso, onde frequentar uma reunião de oração é um sacrifício, elas não amam a Deus, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus, e elas substituíram o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Onde elas não têm prazer mais na palavra de Deus, onde ir a um culto é um peso, onde frequentar uma reunião de oração é um sacrifício, elas não amam a Deus, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus, e elas substituíram o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus.